Assimetrias da infância são muito frequentes. Nós podemos encontrá-las em mordidas cruzadas unilaterais posteriores, como é o caso dessa paciente, onde se observa que as linhas médias dentárias não coincidem. Será que a linha média dentária superior está desviada para a direita? Ou será que é um desvio da mandíbula para o lado esquerdo? Sem linhas de referência, fica difícil nós determinarmos o que é um componente de desvio dentário da linha média superior, o que é um componente de desvio dentário da linha média inferior, ou mesmo ainda se existe um desvio mandibular, ou ainda se temos crescimento assimétrico. Ou será que é uma salada de todos esses fatores? Sim, em muitos casos nós temos em pacientes diferentes, composição diferentes. Em alguns, poderá haver exclusivamente um desvio dentário superior, desvio dentário inferior, desvio funcional da mandíbula ou ainda já com a presença de crescimento assimétrico. Se, no entanto, nós pudermos utilizar um sistema de referências tridimensional, como aquele proposto no protocolo Compass, com o plano sagital mediano, com o plano de Camper, com o plano de Frankfurt, com o plano coronal, aí sim teremos um referencial para determinar o que é o componente de desvio dentário na maxila, o que é o componente de desvio dentário na mandíbula, o que é o componente de desvio funcional na mandíbula e também o que seria o componente de desvio provocado por crescimento assimétrico entre as duas hemifaces. Um sistema de referência, portanto, é essencial para a precisa determinação dos componentes dos desvios de linha média. E isto é exatamente o que nós temos com o protocolo Compass 3D. Ali, o Gnatio em relação ao MSP, plano sagital mediano, mostra um desvio mandibular de 2,42 milímetros, que tem a cor vermelha, o disco vermelho, indicando que o desvio é mais do que 2 desvios padrão. Portanto, um desvio importante da mandíbula. Da mesma maneira, temos ali a avaliação de uma assimetria ligeira em cor amarela para os corpos mandibulares. Já a linha média dentária inferior se apresenta desviada 4,64 milímetros à esquerda e a linha média dentária superior desviada 1,23. Dessa forma, nós temos precisão para identificar crescimento assimétrico, o que é desvio dentário na maxila, o que é desvio dentário na mandíbula e ainda o que é desvio funcional na mandíbula. Além disso, podemos observar também a categoria auxológica de Alexandre Petrovic, determinada a partir do grupo rotacional, também identificado no protocolo Compass 3D. Este infográfico foi criado pela querida amiga professora doutora Mara Lúcia Rufato Cardoso e faz uma síntese das medições relacionadas com mandíbula, articulação temporomandibular, utilizando o mesmo código de cores. O verde significa que as medidas à direita e à esquerda são semelhantes, o amarelo indica que já há alguma ligeira diferença e o vermelho que essa diferença passa a ser significativa. Vale para os corpos, ramos mandibulares, diagonais mandibulares, profundidade do terço médio da face, posição dos gnátios, dos gônios, dos forames mentonianos, das cabeças de mandíbula na articulação temporomandibular, juntamente com os espaços articulares superior, posterior e anterior nas articulações temporomandibulares. Quem de plano oclusal também pode ser facilmente identificado a partir do plano oclusal avaliado em relação ao plano de Camper, onde as alturas são analisadas dente a dente, de tal maneira a prover essa informação. Além disso, há a possibilidade de somarmos modelos digitais, o que aumenta a qualidade na visualização dos dentes, uma vez que a resolução dos modelos digitais é muito superior àquela obtida nas tomografias de feixe cônico ou mesmo multi-slice. Podem ser utilizados planos coronais, como aqui a linha eixo da mastigação do diagnóstico proposto por Pedro Planas, com o intuito de se observar possíveis assimetrias no posicionamento póstero-anterior dos dentes.
a linha-eixo da mastigação, assim como também outros planos, como, por exemplo, um plano biporiônico, que passa pelos pódios e, ao mesmo tempo, é perpendicular ao plano sagital mediano e ao plano de Camper. Dessa maneira, temos a possibilidade de analisar não só a posição póstero anterior de dentes na maxila e na mandíbula do lado direito e do lado esquerdo, como também a possibilidade de analisar a posição de estruturas bilaterais, seja na maxila, seja na mandíbula. Por exemplo, avaliar a posição póstero anterior dos gônios, dos forames mandibulares, das cabeças de mandíbula, dos forames mentonianos, analisando também a forma e as proporções do triângulo mandibular. Essa conjugação dos três planos nos permite, então, ter uma avaliação precisa, tridimensional, não só na localização espacial dos dentes, como também na localização espacial. Observem nesse caso dois gônios, com alturas totalmente diferentes, seja na maxila, seja na mandíbula também. A forma das hemimandíbulas pode ser comparada em todos os componentes mandibulares, seja apófise coronoide, forma de ramo, dimensões de ramo, com a localização precisa dos dentes. Além disso, é possível fazer-se também uma análise de tecidos moles, uma vez que é possível fazer a reconstrução de superfície do tegumento do paciente, para dessa maneira analisar em relação a planos de referência, como aí o plano de Camper em tecido mole e também os outros planos de referência utilizados na tomografia para análise tridimensional, dentária e de plano oclusal e também esqueletal. Importante também a avaliação das articulações temporomandibulares, tanto do ponto de vista anatômico quanto dos espaços articulares, comparando essas anatomias do lado direito e do lado esquerdo, quanto à inclinação de eminência articular, profundidade de fossa e os espaços articulares. Também, nas tomografias em crianças, esse diagnóstico tridimensional pode ser de extrema valia, uma vez que tem uma acurácia altíssima, o que possibilita encontrar assimetrias ou diferenças, seja nos planos oclusais, nas posições dos dentes, nas relações sagitais, verticais ou transversais maxilomandibulares, assimetrias incipientes, que em geral se agravam ao longo do desenvolvimento da criança. Além da polissonografia, também a tomografia pode contribuir para melhorar o diagnóstico da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que está presente não somente em obesos, adultos, retrognatas, mas acontece também com uma certa frequência em crianças. A reconstrução de vias aéreas, tanto no aspecto volumétrico quanto na identificação de áreas de constrição, pode contribuir para um diagnóstico mais preciso do otorrinolaringologista, possibilitando assim uma interação entre diferentes especialidades relacionadas com a saúde, com a respiração oral, o que pode contribuir para não só um diagnóstico mais preciso, mas também para a elaboração de uma estratégia de tratamento individualizada de acordo com as características do paciente. O diagnóstico e a avaliação da base do crânio também fazem parte de um diagnóstico amplo que visa identificar as causas do problema. Casos de plagiocefalia, torcicolo congênito, que promovem deformações da base do crânio e afetam a face, podem estar diretamente associados a desvios mandibulares, mordidas cruzadas posteriores, classes 2 e classes 3 subdivisão, e merecem um diagnóstico tão preciso quanto o da localização dos dentes e da avaliação de assimetrias faciais.
As rotações tridimensionais dos ossos temporais afetam a localização das articulações temporomandibulares, o que pode contribuir para os desvios mandibulares associados a diferentes oclusopatias, como mordidas cruzadas posteriores, como classes 2 e classes 3 subdivisão. Em geral, essas alterações acontecem em casos sindrômicos ou em situações de deformação da base do crânio ainda durante a gestação ou nas primeiras semanas de vida, como no caso da plagiocefalia e também do torcicolo congênito. Também os outros ossos de base de crânio podem afetar a posição das articulações temporomandibulares, como o osso esfenoide e o osso occipital. Portanto, aqui também na base do crânio, a tomografia pode nos ajudar a entender e compreender a complexidade que algumas oclusopatias podem oferecer, não sendo simplesmente um problema dentário, oclusal ou de plano oclusal, podendo envolver também a base do crânio. Cabeça e crânio não estão soltos no espaço, se relacionam com o resto do corpo através da coluna cervical. E em algumas oclusopatias, especialmente quando há assimetrias faciais e cranianas presentes, a coluna vertebral também poderá estar afetada, o que pode justificar um tratamento multi, inter e transdisciplinar com a participação do médico ortopedista, do fisioterapeuta e também do osteopata. A tomografia poderá contribuir para um diagnóstico tridimensional de alterações nas curvaturas da coluna cervical, bem como das relações intervertebrais e destas com a base do crânio. Osso hioide, também conhecido como Tungenbein, ou esqueleto da língua, ou ainda giroscópio da mandíbula, pode estar relacionado com alterações na posição e na atividade da língua, bem como relacionado com alterações na coluna cervical, na base do crânio e na própria mandíbula. Aqui também a tomografia poderá nos auxiliar no diagnóstico das alterações de posição e atividade da língua e suas relações com a base do crânio, com a coluna cervical e com as funções orais.